Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindo a mais um Veja Bem Mais. E o tópico hoje, bom, depois que a gente terminou nossa jornada da justiça, leis, justiça, linguagem, nossa, até um calafrio. Hoje o tópico é empreendedorismo. Hoje vai ser um pouco diferente aqui, a gente dividiu o episódio em 3 partes, né? Porque esse é um assunto bem extenso, eu tenho certeza que vocês vão querer falar muito sobre isso. E, bom, primeiro a gente vai estar falando aí, né, das perguntas para quem está considerando ser empreendedor aí, abrir seu negócio, abrir sua startup, sei lá o que você vai querer fazer aí. Seguindo daí, a gente vai passar para outra parte falando um pouco mais, beleza, agora que você sabe o que você quer fazer, vamos falar um pouco mais sobre planejamento. Perguntas sobre planejamento, o que você tem que fazer, como que é, falar um pouco sobre os mitos, etc. E na terceira parte, bom, vamos botar esse planejamento em prática agora. Vai falar aí sobre execução. Aí é o porquê, como e pra quê. Exatamente. E aí, no final, mas aí vai ser um extra, né, para os nossos padrinhos, a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns cases de sucesso e de fracasso aí do Brasil. E aqueles elementos, veja bem, que vocês não vão encontrar no resumo do Wikipedia, nem em outros podcasts aí mais medíocres. Nossa senhora! Vendeu peixe aqui. Eu não vender, quem vende, né, pô? Tem que ver. Empreender é vender, viu? Em muitos sentidos. Vender, viu? Se você quer uma experiência única e exclusiva dessas histórias de sucesso e fracasso, fiquem até o final do episódio. A gente vai liberar um fracasso e um sucesso para todos os ouvintes. Quem quiser escutar os outros, aí sim tem que se juntar ao clube exclusivo, ao Panteão, que é o Padrinho, Madrinhas. Veja bem, padrinho.com.br. Né? Bem-vindos aos novos, né? A gente tem alguns novos padrinhos. Na verdade, antes do bem-vindo aos novos, bem-vindos a mim. Bem-vindo a mim mesmo. Verdade. Aqui, são vocês. Primeira vez que vocês vão escutar aqui a gravação presencial. Primeira vez esse ano, né? Aqui de volta às terras Tupiniquim, BR na veia. Vamos agora gravar presencialmente os próximos episódios e esperamos que isso compense algumas falhas técnicas e baixa qualidade que tivemos anteriormente. Mas além da qualidade do áudio, isso também abre espaço para maior interação com vocês ouvintes, sendo padrinhos e madrinhas ou não, em fazer mais coisas com o VB. Talvez vai rolar eventos aí, vamos visitar e tomar cerveja com quem é contribuinte. Vamos tentar fazer o programa mais interativo. Então, para aqueles que gostam dessa possibilidade, tá aí uma justificativa a mais para doar lá no Padrinho. Além do conteúdo exclusivo, além do desconto no iPad ou de um curso grátis, além da camiseta, se doar a partir de R$10. Nossa, eu tô ouvindo além, gente. Tá vendo que o VB está cedendo aqui bastante coisa, sendo aberto. Isso. Portanto, né? Não, Padrinho, não faltam vantagens aí. O dinheiro do Trident, o dinheiro do... E quando eu te encontrar, me paga uma cerveja, tá? Isso, claro. Que eu veja bem também é um empreendimento de uma categoria específica, mas requer tanto esforço e esperamos por tanta recompensa quanto qualquer outro tipo de empreendimento. É trabalho, meu povo. Tem a parte de fazer por amor, mas como qualquer empreendedor sabe, não é só isso. Não é amor que vai pagar amor não enche barriga. Não mandamos emojis de coraçãozinho pros servidores. Amor não vai no comprar microfone novo. No extrato do banco não vai estar os emojis lá pra você ver. Abre a conta, tem um coraçãozinho. O meu é só chorando, só. O meu é a cara de raiva. Puta. Vai, vamos lá. Algum recado ou vamos partir pro... Tem a pesquisa demográfica, para quem não puder contribuir. A pesquisa demográfica nos ajuda a conhecer a base dos nossos ouvintes melhor. Isso, e usar isso como alavanca para novas parcerias comerciais, como a gente tem com o iPad. Exemplo de empreendedorismo aqui, isso, antes de começar o episódio. Parcerias. Até por parcerias, esse episódio vai contar com uma parceria devido a padrinhos que trabalham numa empresa que tem a ver com empreendedorismo.
Então, aqui, para já dar aquele aviso, não é um conteúdo patrocinado, mas tem referência a uma empresa específica que faz uma das coisas que a gente vai abordar. Sim. Então, olha só, você vira pra padrinho. vira padrinho. Um parceiro. Propaganda aqui, ó. Porra, cara. Várias vantagens. Então, a lista é longa, se vocês quiserem enumerado, só mandar uma mensagem, a gente escreve lá os 35 artigos de vantagem de estar no programa. Mas como todo mundo escutando aqui é inteligente, porque já está escutando, a gente sabe que, vocês sabem que vale a pena. Sim. Então vai lá, a partir de R$5 por mês para entrar no grupo do WhatsApp, só fazer o clique aí, só clicar no link das referências. Fácil, rápido, para mudar a sua vida para sempre e fazer do mundo um lugar melhor. Nossa senhora, gente. Meu mundo vai fazendo. Estamos vendendo peixe aqui, vai fazer do mundo um lugar melhor. Assim como o Google, a Microsoft. Todo mundo faz um mundo melhor. Essa é a nossa missão, sabe? Valores do empreendimento. Valores, missão. Nossa. Então, a nossa missão aqui é fazer do mundo um lugar melhor. Eu já ouvi tanta pessoa. Contribuam com essa missão. Miss Universo, né? Eu desejo a paz mundial. Então vamos lá. Começando agora pra valer, então. Pergunta clássica nossa, que a gente sempre começa aí. Por que falar sobre empreendedorismo? É a nossa expertise. Olha só. Assim como leis, assim como atenção, toda a questão cognitiva do... Não. PhD aqui. Assim como tudo que a gente falou aqui, obviamente, é para expertise, a gente quer compartilhar expertise. Mas nesse caso, temos experiências diretas com vários tipos de empreendimento. Então, acho que aqui agregamos valor não só pela pesquisa que a gente fez, mas também por perspectivas particulares do nosso contexto, que provavelmente pode abrir alguns olhos ou pode fazer com que você tenha outras considerações que aquilo já está fazendo, etc. Como sempre, a questão aqui não é ser dono da verdade ou da receita de bolo, é só compartilhar experiências e perspectivas que acreditamos que vai agregar aí no seu pensamento sobre o tema. Então, por que falar disso? Pela mesma razão que falamos de qualquer outra coisa. Na verdade, eu acho que é o assunto do momento também. Durante as pesquisas que eu estava fazendo para esse episódio, eu tive contato aí com uma entidade, a Global... Uma entidade? Uma entidade. Nossa. Na verdade, é um centro de pesquisa. Né? A sigla é GM, é Global... Como é que é? Empreendedorismo em inglês, a pronúncia? Entrepreneurship. Isso. Management. Que eles fizeram aqui no cenário brasileiro, e na verdade o perfil em si do brasileiro quanto a esse assunto, não só o perfil, mas como o número em geral, tem aumentado um absurdo. Sim. Então acho que hoje, inclusive, antigamente quando você fala de empreendedorismo, sempre amarra aquela imagem daquela coisa, tipo startup da vida e tudo mais. Hoje. Antigamente era a vendinha da esquina. Exato, mas ainda assim, eu vi que aqui no Brasil a vendinha da esquina é muito forte, essa cultura disso. Chegaremos lá. Mas você tem razão, é algo que está em moda. Sim. Quer dizer, não agora necessariamente ao pico, acho que isso foi mais no começo dos anos 2000, com o que eles chamam de tech, a nova tecnologia, tem a tech evolução. Esse termo startup a gente vai discutir que nem significa o que a maioria provavelmente acha que significa. Mas, sim, desde os anos 2000 aí, com o tech boom que teve lá, teve a bolha, com a internet em grandes linhas. Sim. Passou a ter uma coisa que todo mundo quer começar algo na garagem para ficar milionário, virar o próximo Steve Jobs, Bill Gates. E é algo que temos experiência direta e também indireta de amigos, não é uma garagem aqui, né? Mas... Eu pensei nisso agora. É quase. Se tivesse um carro... não tem carro. Carrinho de brinquedo. Cabe um barril. Mas, assim, é um assunto que está sempre em pauta e agora... mais do que nunca, pelos meios de acesso compartilhado, não só para ideias, você pode trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo, você também pode arrecadar fundos para o seu projeto de maneira nunca antes tão acessível, como antes você precisava de investimento de pessoas, contatos, e hoje você coloca lá no Padrim, por exemplo, e já viabiliza qualquer empreendimento que você deseja ter ou tem a intenção de ter, que alguns só começam depois que tem o dinheiro, diferente da gente que trocou as rodas com o carro andando, ou compramos as rodas com o carro andando. Então, ligou o motor e depois botamos as rodas. Então, acho que hoje nunca foi tão fácil ser empreendedor, nunca foi tão cool também, tem esse elemento aí de
A própria imagem do empreendedor, inclusive, né? Não me adianta mais só colocando que eu vejo que realmente a imagem criada quanto essa questão de empreendedor hoje na maioria das vezes hoje, você falando com um grande número de pessoas, você vê que é um desejo comum. Não é algo tão mais nicho como antigamente, igual a gente falou. Tanto que você vê muito na cultura brasileira hoje em dia, principalmente nessas propagandas de YouTube. Quantas propagandas não tem de negócio, de comece seu negócio, isso não sei o quê, faça não sei o quê. Tá bem mais forte hoje em dia. Pela facilidade, Sim. pela popularidade. Enfim, pelos mitos também, que é o que a gente quer abordar aqui, que tudo que é muito popular e muito bom... Virar, hein? Olha, eu tava lendo... Eu sei que tem aquele ditado que fala cavalo... como é que é? Cavalo dado no senhor dos dentes, mas... Olha, eu vou falar pra você. Mas que cavalo que foi dado aí? Então... Aí você tem que comprar o seu cavalo, tem que criar o seu cavalo. Aí é mais um sentido quase de homeopatia. Fala que ter o seu próprio negócio é a solução de tudo. Nossa, dado o fato, tudo que eu li de comentários e opiniões de grandes, de grandes empreendedores, pensa assim no arco-íris. Só que no final, você vai indo nesse arco-íris, não é tudo bonito. Não queima a pauta, a gente vai chegar lá. Aqui estamos falando por que falar disso. E o porquê tem muitos mitos. É algo vigente, é algo que tem muitos mitos, é algo que temos experiências que achamos que podemos agregar nesse tema aí. Tá, então agora que a gente respondeu aí o porquê falar disso, então vamos falar o que é isso. O que é empreendedorismo? Faltou mencionar que vamos falar disso porque estamos num empreendimento para falar de coisas assim. Mas essa é a pergunta clássica de o que é empreender, o que é empreendedorismo ou empreendimento. Que aí, acho que aí já começam os mitos já. Todo mundo hoje pensa em empreender como ter a próxima empresa tecnológica bilionária. Não. Todo mundo liga muito à tecnologia, né? Quando fala porque é o que tá... Porque as figuras, sim, né? mas Tipo assim, os ícones desde isso. Associando. Ninguém pensa em empreender as próximas Casas Bahia, não, mas é próxima verdade. mina de carvão. Mas é verdade. A gente dá risada, mas para pra ver, realmente, hoje é amarrado, conforme esses comentários, a esse tipo de figura tecnológica, mas se parar pra pensar, o próprio Silvio Santos... Empreender, todo mundo sabe, presumo, não precisamos abordar muito, é começar um projeto. Sim. Não precisa ter fins lucrativos, não precisa ter organização estruturada e hierárquica, horizontal. Na verdade, eu vi uma coisa na definição que eu fiquei me perguntando se necessariamente era verdade. Eu vou até colocar aqui. Riscos. Assumir risco. Sim, isso... Tipo, é uma característica, o que a gente pode Inerente. dizer, inerente ao empreendedor. Sim. Todo empreendimento é um projeto que você não tem certeza que vai dar certo. Até porque quem tem certeza de qualquer coisa hoje? Então, pode dizer, a Unilever está empreendendo um novo produto? Se é um novo produto, sim. Obviamente, tem... É que, na verdade, um risco menor do que comparado a outros, exato. Mas empreender é começar algo novo. É basicamente... Você não está empreendendo, cortando grama na sua casa. Pela finalidade de cortar grama. Mas se é um projeto de... cortar grama com uma nova tecnologia. Ou mais rápido. Ou empreender para sua própria família e falar, não, eu vou ganhar mesada cortando grama todo sábado. Você está empreendendo. Embora os contextos mudem... o nível de grau e de risco também. Sim, empreender... Uma coisa é, sei lá, investir altos investimentos na bolsa ou coisa do tipo, e outra você vender marmita. Entendeu? Em grandes pinceladas, dar o primeiro passo de construir alguma coisa nova. Pode ser... Uber. Uber é uma medida. Está no espectro aí. Então, nada dá certo, vira Uber. Você está investindo. Está investindo seu tempo, está dando seu carro. Alguns podem dizer que você está alugando eles para o Uber. Então, você está sendo um funcionário. Mas como é algo que você decide quando vai trabalhar, que você decide quanto vai investir na qualidade do seu carro, etc., pode ser considerado também... Que aí já... Bom, não vou adiantar. Vai. Um empreendimento. Mas só para não deixar isso vago, o que é um empreendimento? E por isso que o episódio chama empreendedorismo, não chama negócio próprio, não chama startups, não tem nenhum desses nomes. Negócio próprio não é revista? Não. O quê? Acho que é Negócios S.A. Negócios S.A. Negócios S.A. Porque nem todo empreendimento precisa ser um negócio. O VB aqui não é um negócio, mas é um empreendimento. Sim. Assim como nem todo negócio... Não, aí sim, todo negócio precisa ser empreendimento. Só é verdade a flecha para um lado só.
Na verdade, eu até entendo também, em termos aí de definição, a gente estava comentando, mas também quebrar um pouco esse mito que está amarrado, tipo assim, a propriamente iniciativa de criar algo, né? Por exemplo, uma pessoa sendo empreendedor dentro de sei lá, dentro de uma empresa ou algo do tipo. Acho que seria interessante mencionar também, né? Sim. O verbo é mais para uma atitude do que propriamente uma ação, né? do que o contexto. Você pode empreender num novo projeto dentro da sua empresa. Sim. Você está começando algo novo que implica riscos necessariamente, porque nada novo não implica riscos, é um tipo de empreendimento. Sim. Agora, o que a gente vai focar aqui, só para também não deixar o pessoal na dúvida do que a gente vai falar, é empreendimento em virtude de ter o seu próprio negócio. Sim. Não é empreender escrevendo um livro, não é empreender trabalhando para seus pais, para sua própria empresa. É empreender no sentido de ter uma organização, seja com fins lucrativos ou não, para gerar um produto, um serviço, um conteúdo, como é o nosso caso aqui, que vai ter suas próprias pernas eventualmente. Vai ser uma entidade, vai ser uma instituição, um programa educacional, vai virar sua coisa própria. É um empreendedorismo que vai ser empreendido. E vender umas canecas para vocês no futuro, hein? A gente tá olhando, uns camisas, viu? uns bonés, pulseira. Com a toalha de banho, arruma pra você. Empreendendo em tudo, senhor. Empreender tudo. Nessa coisa do empreendedorismo, até comentou um pouquinho no começo ali. Tem muita gente que... Acho que até o César falou que a gente ia meio que desmistificar isso. Que todo empreendedorismo é uma startup? Não. Todo empreendimento, né? Mais do que empreendedorismo. Isso, todo empreendimento é startup. Todo empreendimento, não. Até porque a gente falou mesmo, todo empreendimento não é necessariamente um negócio próprio. Você pode empreender para diversas vertentes, diversos segmentos. Eventualmente pode virar um negócio próprio, mas é que aí já passa quase uma coisa semântica. Você pode empreender em escrever seu próprio livro com o objetivo, finalidade de ganhar com isso. Mas você tem um negócio próprio sendo autor? Você trabalha no negócio de escrever, mas você tem o próprio negócio, você tem uma editora, uma publicadora. Então, é no sentido de empreender, é um verbo, uma ação. E ter o seu próprio negócio é uma questão de ter uma estrutura. Que precisa de um fundador, precisa de um sócio, precisa de um investidor, não necessariamente, nem sempre. Mas implica esses elementos aí. E startup, para já responder sua pergunta, é um termo bem recente. É da década aqui, porque 2000 também, né? É do fim do século XX. Sim. Ninguém que criava uma vendinha da esquina lá na década de 60 falou, tem uma startup. E aqui, obviamente, como para todo esse episódio, hein, ouvintes, acho que esse é um aviso legal de fazer agora. Vocês já sabem, mas nunca é demais repetir. Não tem receita de bolo, não tem resposta definitiva. Negócio é quase que relacionamento, porque tem tantas maneiras ao longo de tanto tempo, que qualquer coisa que você falar que faz isso, vai ter 10 exemplos que não fazem e deu certo do mesmo jeito. Né? O que a gente vai falar aqui é sempre em virtude do boas práticas. Dado o contexto atual e exemplos aí, pode ser que dê mais certo se fizer isso. Você tem melhores chances, digamos assim. Mas assim, de novo, como relacionamento. Tem relacionamento que funciona com 3, tem relacionamento que funciona até com abuso, que já entra num negócio meio dark, mas tem. Vocês conhecem? Tem. Sim. Não deveria funcionar, mas tá lá. Funciona. Então, para negócio aqui... É o nicho no mercado. Exatamente. Tem nicho para qualquer tipo de empreendimento e tem o nicho de gestão e consolidação de empreendimento, assim como. Né? Então... Não seria os 10 mandamentos, mas as 10 sugestões, nesse caso. Bem por aí. E nesse caso de startup, vai ter gente escutando a gente, ou talvez que conheça a gente que discordaria desse ponto, mas o meu entendimento, e segundo as referências que eu usei para esse episódio também, incluindo aqui já o Salvo Melhor Juízo, que fez um episódio sobre o direito das startups. Para você falar de direito, você tem que definir direito do quê? Como nós já sabemos, né? Então, lá, longa jornada, acho bom você saber. Lá eles definem startup como um empreendimento que faz uso de uma nova tecnologia para gerar o próprio negócio. Então, se você está, por exemplo, criando, a gente falou de cortar grama, criando uma nova cortadora de grama, que usa menos energia ou que funciona sem eletricidade, algo por aí. Automático, faz você tem uma startup. Você está usando uma tecnologia para um novo negócio. Você está abrindo uma mina de carvão,
ou está começando, sei lá, um outro... Como que é? Uma nova mecânica. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Ou, sei lá, fazer tijolo. Certo. Como são esses lugares que fabricam tijolo? Esses lugares aí. Foca na fábrica, eu não lembro do que. Foca na mina de carvão. Você abrir uma mina de carvão hoje, que você só descobriu uma montanha que tem bastante minério, você fala, pô, vou empreender aqui, vou extrair o minério. Não é uma startup. A menos que você esteja extraindo minério... Com alguma ferramenta nova. Isso, através de satélites, robôs automatizados. Um laser do céu. Você viu lá do exterminador tirando carvão. Então, eu acho que para propósitos de discussão, eu concordei com essa definição. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer, mas para mim faz sentido. Startup é uso de tecnologia. Você tem só um novo empreendimento, uma nova lojinha de vender roupa, por exemplo, que contrata funcionário, não tem nem site, você tem que ir lá e compra roupa. Abre uma startup. O que você fez? Abre uma carrocinha ali, cachorro. Se for um robô fazendo... Porra, aí, mas aí, eu falei, tem exceção porque quem está no mundo financeiro, por exemplo, abre alguma coisa de... consultoria, você fala, tá numa startup, talvez não, assim, eu já ouvi de ambos lados. E na verdade eu ia até comentar isso, porque no que eu cheguei a ver, é porque a gente tá falando em algo voltado para produto, né, mas tipo assim, que efetivamente existe uma ferramenta sendo feita, mas igual, no caso de uma consultoria, você não... Não, mas tem mesmo sem produto, como por exemplo o Uber não tem produto. É um serviço, né? Exato, assim como o Airbnb, mas a mas maneira ainda assim existe a plataforma da qual, então você tem como é que falou, a característica principal que você falou que é do item. Um item de tecnologia. Você está inovando na maneira de prestar aquele serviço ou oferecer aquele produto. Aí você está numa startup. Mas aí, exatamente onde está o traço na areia do que constitui uma nova tecnologia, algo inovador, aí só o nosso amigo Wittgenstein pode responder. Coitado dele, ele ia sofrer hoje. Ele ia fazer conversar com alguém, ele ia ter que ficar 50 minutos pra... Ficar travado. Eu não quero. Bom, beleza. Agora defini isso aí, essa diferença da startup e empreender. O que constitui um negócio? Um empreendimento. O que precisa aí pra você começar o seu negócio? Isso daí eu já até queimei a largada no começo, mas os elementos básicos de um novo negócio tende a ser ter um fundador, que é sempre a pessoa que executa, tem que deixar isso bem claro, que você vai falar, eu tenho meu próprio negócio, o que isso significa? Você vai ver muito investidor aí, ou sócio, falando que tem um negócio. Quando tudo que ele tem é um investimento. Eu tenho um negócio, eu tenho um negócio. Eu sou dono de vários negócios. Botou a grana no bolso do cara, agora é meu. Isso tem até muitos vídeos no YouTube populares dizendo quem é dono do próprio negócio. Tem gente que você trabalha, por exemplo, você é Uber, você é o dono do seu próprio negócio? Você é um motorista de Uber. Na verdade, eu diria que não, para ser sincero, né? Porque automaticamente você está de acordo com as regras. Sim, isso. Mas, por outro lado, o seu negócio é fazer frete, é ser táxi. Sério. Então, se você usa o 99 táxis lá, ou não sei os aplicativos que tem aqui, ou se você fazer cartãozinho e dá para as pessoas, aí você já não depende do Uber e você tem o seu próprio negócio. É igual. Aí depende de como você define o negócio. Se o seu negócio for fazer essa transição de pessoas, o movimento de pessoas, você está usando de Uber como uma ferramenta para expandir o seu próprio negócio. Perfeito. Se você trabalhar exclusivamente para o Uber... que aí vai... o Wittgenstein vai ficar louco aí de novo. É por isso que eu tô falando. É só, de novo, aonde traça a linha na areia. Sim. Mas falando de instituições mais padrões, onde você tem lá uma empresa, tem tradicional. Você teria o fundador, que é quem executa, quem tem a ideia. Seria o Bill Gates da vida, o Steve Jobs, esse povo bandeirinha que todo mundo gosta de pensar. Você também tem um sócio que não... Assim, eu coloquei aqui, fundador, sócio e investidor. São normalmente as três pessoas que falam que são donas do negócio. Eu sou dono. E às vezes até o próprio Steve Jobs, por exemplo, ele fundou, todo mundo sabe, a Apple e depois foi quicado. Foi demitido, então que era o dono da Apple, né? Ele foi o fundador, mas não era dono. Não tinha o seu próprio negócio.
enquanto tem muito sócio, e aí o sócio aqui, você entra numa mescla muito grande de cláusulas. Porque o fundador é automaticamente sócio do seu próprio negócio, porque ele detém parte das ações. Então, independente do papel dele como fundador, ele vai ter... Ele está vinculado a isso de alguma forma. Ele está vinculado em sentido proprietário, que a gente tem um aspecto mais legal. Mas tem sócios que não. Tem um sócio investidor, por exemplo, que ele compra as ações. Então, ele não executa nada, ele não tem... Ele tem uma opinião, ele tem um direito a voto. Ele pode ser dono do negócio em termos de que ele tem 50% das ações, por exemplo, ou 55%. Mas ele não é o fundador, ele não está executando. Muito menos tem... De vez em quando é o cara do capital, não necessariamente o expert. Exato. Ele tem como uma... A gente aqui, legal comentar que usamos consultoria de vários padrinhos e madrinhas que têm seus próprios negócios, tiveram experiências. E uma dessas observações que uma madrinha fez, valeu, Vivi, foi de dizer que realmente o investidor ele não tem a responsabilidade de fazer o negócio dar certo. Ele só tem um capital, ele tem Ele pode ter alguma opinião, mas em termos, de obrigação, realmente a responsabilidade normalmente com o fundador e com sócios diretamente envolvidos ali na execução. Enquanto que o investidor tem direito a opinar e direcionar e colocar mais ou menos dinheiro, mas ele não é tão dono como quem está ali no chão, fazendo chão de fábrica, fazendo o negócio acontecer. Apesar de pode ser que se ele tirar todo o dinheiro, mas sempre tem mais investidores. Mas agora fundadores com ideias particulares. Porque realmente esse entendimento eu acho que é do jeito mais fácil de colocar. Inclusive esse é um bom apontamento, né? Eu vejo que algumas pessoas... Porque vamos ser sinceros, o cara tá disposto a investir, colocar o capital lá, em teoria ele não tá entrando no... Quer dizer, eu entendo que ele tá colocando pra ter de volta, né? Ninguém faz de graça isso. Mas eu digo dele ter que assumir essa responsabilidade, igual falou, realmente não... Ele é mais investidor do que empreendedor. Sim. E aí também tem aqui, eu vou já começar com uma analogia que eu acho que a gente vai usar muito, que é que, já saindo totalmente do espectro aqui do empreendedorismo, tem uma série de vídeos no YouTube falando sobre história mundial. Chama Crash Course History. Que o host fala da história, resume a história de todos os países, e chega no momento que ele fala, isso aconteceu em todas as nações, exceto a Mongólia. Que a Mongólia foi um império que não teve estrutura, um império que não teve imposição da própria religião. Eles foram exceção de... Muitos outros impérios invadiram vários lugares ali, mas não invadiram a Mongólia, não conseguiam dominar, até que eventualmente aconteceu. Mas, por muito tempo da história, a Mongólia sempre foi exceção para tudo. E aqui, nesse caso, a nossa Mongólia vai ser franquias. O mercado de franquias é um mercado que está ali, junto com o empreendimento. Tá você tem duas vertentes aí. E aqui já vou até aproveitar e citar os nossos apoiadores para fazer essa pauta, que é o pessoal da Inova. Inova Franquias. Inova Franquias, isso aqui da Campinas e região. Link nas referências para quem saber mais. Eles ajudam com formatação de franquias. Formatação de franquias, isso. Consultoria. E consultoria em venda de franquias. Isso. Então, o que eles fazem é pegar empreendimentos, às vezes já consolidados, como, por exemplo, comecei minha própria padaria e está fazendo sucesso, quero abrir uma segunda padaria. Então, como que esse empreendedor, que esse é realmente o empreendedor da padaria, usa do método de franquias para empreender mais, para expandir, que já é um ponto mais distante do episódio. Mas aí quem compra a franquia é empreendedor também? Entendo que sim. Ele se disponibiliza a colocar tanto, não só como papel do investidor que colocar o próprio capital nisso, mas automaticamente ele tem que assumir uma gestão aí, Isso, ele tem que dedicar o tempo, tem que dedicar o dinheiro, tem que fazer gestão das coisas, ele está empreendendo, até porque a responsabilidade do resultado do negócio é em grande parte, se não na maior parte, dele mesmo. Se ele não fizer uma boa gestão, independente da marca, você pode falir até o McDonald's. Olha, se você fizer isso, cara, meu Deus do céu. Você duvida? Não duvido. Não duvido. Então, aqui você tem um ramo do empreendimento que é dividido em dois, com dois empreendedores. O empreendedor que vende, que também é um investidor. Perfeito. E o empreendedor que compra e faz gestão, mas que não é menos empreendedor por causa disso. Mas aí é exceção, porque tá tudo misturado. Ele foi fundador, sócio, investidor. O franqueador, ele tem que ser
se sentir dono do próprio negócio, Sim. porque ele tem que fazer dar certo. Ele tem, obviamente, o capital associado, porque ele tem que comprar a franquia. Aí ele também tem os investidores, que fazem a gestão em cima do que ele faz para garantir que segue os padrões. Então, como eu posso ter meu seu próprio negócio? Você pode ser fundador, você pode se associar, você pode investir e fazer gestão de próprio negócio, você pode franquear ou ser franqueado. Essa acho que cobre bem todas as vertentes que você pode ter um próprio negócio. Esse seria o leque disponível no mercado hoje. A não ser que você inventou um novo, quem tá ouvindo aqui, a gente não sabe. Aqui é pincelado. Bom, agora que a gente falou disso daí, próximo é... Até que vocês falaram aqui, né? Deu até o exemplo aí a gente usou o pessoal da Inova, falando de franquia, etc., que também é uma forma de empreender. Mas qualquer um pode ser empreendedor ou Vamos você começar precisa... com os mitos aí. Você precisa ter, exatamente, você precisa ter talento, você precisa ter uma visão diferenciada aí, como que é? Só para deixar bem estruturado, essa primeira parte, ouvintes, falamos de grandes definições. Agora vamos entrar nos grandes mitos, de considerar ter um próprio negócio. Então, fala, seria legal ter um próprio negócio, mas o que implica isso? Quais são as necessidades, quais devem ser os elementos que você considera? E aí eles podem repetir a pergunta para lembrar que eu já esqueci. sendo a primeira delas. Ó, qualquer um pode ser empreendedor aí ou você tem que ter algo a mais? Você tem que ter uma mentalidade diferente, você tem que ter um... Você tem que agregar, não sei, inicialmente você tem que oferecer alguma coisa, agregar alguma coisa, produto ou valor de alguma coisa. Eu discordo. Eu acho que o empreendedor... Como sabemos, como é a analogia por relacionamento, qualquer um pode ter. Agora vai ser funcional ou não, Isso. é outra coisa. Mas, tipo, qualquer um pode ser. Qualquer um pode tentar, poderia ser. Não, mas no momento você pode ser. Você tem uma ideia, você vai ser um bem-sucedido ou um mal-sucedido. Mas aí é uma outra coisa. Mas aí, quando você traça a linha do que agora eu sou empreendedor, tem que começar alguma coisa. Para mim, é dar o primeiro passo. Falar, eu tenho... esse conteúdo, eu tenho esse serviço, eu tenho esse produto, Sim. Ainda que esteja em protótipo. Certo. Mas se tem algo ali formulado, você pode falar, eu sou... Sim. Você está numa escala, talvez, empreendedora, nível ideia. Mas isso é uma possibilidade para qualquer pessoa. Sim. Então, por isso que qualquer um pode ser empreendedor. Exato. Mas os grandes mitos aí que a gente queria comentar é todo mundo pensa no Steve Jobs, no Bill Gates, que são pessoas que são gênios particulares em alguma coisa. E fala, o mestre da programação, é o mestre das vendas, é o mestre desse tipo de coisa. Quando fora do mundo tecnológico, é bem provável que todos os ouvintes, assim como nós, conhecemos alguém que tem o próprio negócio. Sim. Seja um mercadinho, seja comércio pequeno. Um comércio pequeno, serviços mecânicos. Sempre é improvável que que alguém escutando conheça ninguém que tem o próprio negócio. E como são essas pessoas? Como vocês se comparam? Vocês vão ver que tem personalidades distintas, tem histórias de vida distintas. A pergunta se responde, você parou para pensar nela, já se respondeu. Sim. Então, porque vai para o centro de qualquer cidade. Você vai induzir que todos os donos desses negócios que você vê no centro da cidade tem alguma coisa a mais que o resto das pessoas. Tirando o fato de ter o próprio negócio, não tem nenhum outro elemento em comum, além de que eles têm alguma coisa. Seja chinês. Seja porque caiu de paraquedas, seja por alguma coisa, mas o único elemento em comum em donos do próprio negócio é que são donos do próprio negócio. De resto, meu amigo, pessoas como você. Mas essa coisa de ter talento nato, de ter... mentalidade visionária. Talento nato ou ser até de fato biológico, porque tem gente que acha que, tipo assim, é como se fosse os antigos reis que diziam que tinha que ser escolhido por Deus pra ter a luz, o farol em cima. Predestinado a ser um empreendedor. Líderes natos. Não. Ninguém! Ele lembra da analogia com o relacionamento. Você vê de pessoas de todo caminhos da vida que tem o próprio. E a única relação em comum é que eles têm um relacionamento.
Olha só, melhor. Casou certinho a analogia desse cara. Mas aí talvez um dos maiores mitos que eu pego também é a idade. Fala, não, você tem que ser jovem, tem que ser... Foi legal você comentar disso, porque eu vi uma pesquisa do Sebrae falando que a idade média do investidor brasileiro, sabe quanto que é? Investidor? Empreendedor brasileiro? 44 anos. Porque querendo ou não, se parar pra pensar uma faixa mais estável, assim... tem dinheiro. 30, então, você pensa... Pode arriscar. Dos 35 aos 40 e poucos, 50 anos, então faz sentido. Mas 22 o anos, número de empreendedores na mesma faixa etária, pelo menos da nossa aí, dos 25 aos 30 anos, também tem subido muito. Sim, se eu não me engano. sim. Condicionamento, oportunidade, disponibilidade. Até pela facilidade que a gente comentou. Mas o mito aí que você vê nos filmes de Hollywood é um adolescente na garagem, um jovem adulto fazendo que der tudo certo. Quando os dados mostram coisas diferentes. Sim. E aqui um outro exemplo americano, que você não fala, pensa americano, pensa nesses jovens aí, mas o dono do KFC... Verdade! Ele começou a empreender com 52 anos. Sim. Nossa, pode crer, né? O logo, até a cara dele. Coronel Sanders. Ele ia vendendo de casa em casa frango frito. Não é que ele ficou velho, o logo foi desse jeito. Já era, velho. Foi um ano sendo empreendedor que fez aquilo com ele. Ele envelheceu aquilo tudo em um ano. Vamos pedir um logo agora. Então dá pra empreender em qualquer idade, com qualquer preferência, em qualquer país. Quem empreender, como a gente definiu lá abrangentemente, é começar um próprio projeto. Sim. Então, desde que você comece, tem algo para mostrar, já é Just empreendedor. do it. Lembra do Lampião? Just do it! Bom, beleza. E você até mencionou o exemplo do Bill Gates e tal. E essa é outra coisa, por exemplo, que o pessoal pega muito, que acha que... Bom, vamos ver, né, se é um mito ou não. Que a partir do momento que você tem seu próprio negócio ali, esse é o segredo para felicidade, para uma vida melhor. Discordo, porque tem muito dinheiro. Na verdade, tem tanto esse de segredo da felicidade, porque o que eu vi falando normalmente, não, aquele mito, eu vou ser empreendedor, vou ser meu chefe, vou poder trabalhar na minha agenda, ser mais light. Na verdade, não. Inclusive, não só que eu vi o comentário do Igor Servik, se eu não me engano. Esse Igor Servik, ele foi o fundador da Startup Europe Week. Seria um evento, incubadora, e nasceu lá eu não lembro o país exato agora, da Europa, se é Espanha, se eu não me engano. Na Europa, continente europeu. Que ele diz que, na verdade, hoje a situação é inversa. Você, como empreendedor, muitas vezes você acaba trabalhando mais, tendo mais horas de trabalho do que propriamente tipo, sendo um assalariado da vida. Você trabalha às 8 horas, acabou, você sai da empresa, morreu, entendeu? Acho que o negócio é seu, é 24/7. Você teve que ler sobre isso? Não, eu digo, tipo assim, não é nem questão de ler, eu digo, tipo assim, hoje aqui, inclusive nessa mesma pesquisa do Sebrae, falam que hoje os empreendedores brasileiros trabalham uma média aí de 46 até 52 horas por semana. Então, eu não sei por que se propaga tanto essa ideia de ser o próprio chefe com algo mais, tipo assim, com uma rotina mais light, entre aspas. Não consigo entender. Sendo que você tem esses relatos aí constantes, você tem números mostrando. Principalmente com a visão de, tipo, eles veem o Bill Gates, o cara já tá velho, já tem grana, já... É óbvio que ele tá feliz, confortável. Nem assim, não. Vou voltar à analogia com relacionamento. Pra quem não tem relacionamento, você vê saindo juntos, passando férias, você vai no casamento, tudo romântico, tudo lindo. Agora... Você tá no relacionamento... Não lavou a pia. É um objetivo. Deixou. É algo que... Como não, né? Olha só. Como você não vai ser mais feliz no relacionamento? Com tudo que você vê de fora. Assim como ter filho. É verdade. Olha que legal ter filho. É criancinha pra você brincar, ensinar as coisas, moldar seus próprios gostos e preferências. Pegar na sua cara, jogar bosta na parede. Agora fala com os pais. Fala com alguém casado há 30 anos. Obviamente, tem os momentos altos e baixos. Tem o seu próprio valor, que senão ninguém estaria casado há mais de qualquer quantidade de tempo significativa, nem teria filhos. Mas acho que a ilusão aí vem da falta de experiência, de exposição. Vem de não fazer e como você vai saber, realmente sem ter feito. E aí, nós mesmos aqui sabemos que o VB pode soar fácil para quem está escutando aí. Não. Mas não é aquela coisa teoria versus prática. Sim. E aí, eu acho que o mito tá, para quem só observou de fora,
Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ser dono do seu próprio nariz, fazer o que você quer. Você vai Só delegar. se dedicar àquilo realmente que você gosta. E vai ser tudo lindo e maravilhoso. Ó, arco-íris, ó. É um arco-íris. Ai, que lindo. E a realidade, vocês podem perguntar para qualquer empreendedor. E aqui eu entrevistei uns 3 para esse episódio. Eu sei que vocês também tiveram aí papos Eu falei, na verdade, com 3. Um foi meu tio, né? Que não vou entrar... Que inicialmente passou por uma fase também difícil, né? Tinha uma empresa de publicidade, infelizmente acabou não dando certo, fechou as portas. Hoje ele está investindo num outro projeto. Mas a longo prazo... Na verdade, o que ele falou que normalmente, que eu falei assim, pelo menos na perspectiva dele, hoje, para ele tá funcionando melhor. Ele falou, não tenha sócio. Trabalha sozinho. No caso dele... Entraremos nessa pergunta aí mais pra frente. Mas o resumo de todas essas entrevistas aí é que realmente quem tá de fora não enxerga a realidade do... Porque é uma coisa, primeiro esse de dinheiro aí. A maioria dos empreendedores não vão ficar milionários, não vão ficar nem ricos. Se bobear, não vão nem ganhar o que estariam ganhando numa empresa já consolidada na mesma posição. Porque você tem que ganhar público, você tem que fazer sustentável o negócio, o serviço que você está oferecendo, quer dizer, o produto. E para isso acontecer, leva tempo, dá trabalho. Então essa coisa de vou ser milionário, vai sim. Assim como vai ser o próximo Messi, para quem está começando a jogar futebol agora. Assim como você vai ser o próximo Usain Bolt, quem está começando quem corre em volta da praça de fim de semana. Vai acabar jogando no time de curral de dentro e tá achando que vai jogar no Barcelona. Tem que lembrar que para cada exemplo extraordinário que vocês conhecem por biografia, filme, etc., existem 1 bilhão de pessoas que tentaram a mesma coisa ou coisa extremamente parecida. Você nunca viu história porque... Não deu. Vai ouvir o quê? Biografia de um fracasso, o próximo filme de Hollywood. Sucesso de bilheterias. Ou não, né? Seria o mais irônico. Aprenda a falhar. Já pensou? Ó, o próximo curso saíram direto com o cara que quebrou 5 empresas. Não, mas hoje existe um movimento maior para isso. Então dá pra gente comentar isso também mais pro fim do episódio. Mas aqui no Brasil não sei se tanto, mas Estados Unidos, contemplar e aprender com as falhas é um movimento crescente. Não tem filme de Hollywood ainda, tipo Social Network lá. Como aqui no Brasil, como que é? O do Facebook? A rede social. Mas... Enfim, o ponto aí é bem mais difícil uma vez que você está dentro, dependendo do negócio. Se é um restaurante, se é uma lojinha de roupa, se é uma empresa de tecnologia. O que você vai ganhar, além de muita dor de cabeça, é um trabalho que te acompanha. Não é como você saiu às 5 e acabou. Você tem aquilo para fazer independente do dia, do horário. O que eu escuto, e eu também vejo com o VB, é que você deixa de ter um trabalho e passa a ser o trabalho. Uma vez que você tem o seu próprio negócio, não é que você tem, você também é. Então, você está pensando em todos os momentos. O negócio vira 24/7. Por exemplo, a ideia do Black Mirror Bandersnatch, eu tive quando eu estava subindo uma montanha. Tava lá em cima, de repente, nossa, seria legal fazer um episódio sobre um especial. Nossa, merda. Agora pergunta por enquanto as coisas sobre a minha empresa eu estava pensando enquanto eu estava nessa montanha. Eu não lembrava nem o nome da empresa. Amnésia total. Enquanto ter o seu próprio negócio é carregar embaixo do braço como se fosse um filho mesmo. E como todo mundo que tem filho aí sabe, eu não sendo um deles, mas eu acredito na experiência que eu vejo. Você está pensando naquilo todo momento, é a coisa mais importante do mundo e você vai dedicar o esforço necessário para fazer com que dê mais certo. Então, essa coisa de ter horário de trabalho, ter dia de trabalho, esquece. Então, work-life balance aí. Então, mas se você lembrar do work-life balance, o grande mito lá, e para quem não escutou, a gente recomenda um dos melhores episódios do VB, link nas referências, é que o work-life balance existe quando o seu work não é o seu life. E quando a sua vida é o seu trabalho, já não tem, desaparece a balança. Só tem aquilo que você quer viver para. Se é o crescimento estratosférico do seu negócio, se é ganhar mais dinheiro, se é consolidar aquele produto que só é protótipo ainda, você vai fazer em virtude disso. Então, você não precisa de balança. Porque a sua vida é aquilo, naquele momento. Você não vai ficar preocupado em sair pra correr, sendo que... Você não vai se sentir mal que você não tá vendo tanta série. A hora que você ficar milionário, você já você pega pode outro ver mito, a série que você quiser. Faz sua própria série sobre você. Eu vou ser o protagonista agora. O próximo Silicon Valley lá do... Fazer um filme do HBO. Fazer um filme igual The Room lá. Então esse grande mito aí, aposto que não é surpresa para nenhum dos nossos ouvintes, mas
internalizar isso de que aqui da nossa própria experiência, de que a gente falou, é como ser pai, é como estar num relacionamento a longo prazo. Não, você vê o bom, mas uma vez que você tá dentro, você sabe o difícil que é para ainda ter esperançosamente mais momentos bons do que não bons. Mas, então pensa assim, você vê no arco-íris, lindo, maravilhoso. Agora, se porventura alguém tá passando por esse arco-íris, você olha de longe e fala, nossa, que coisa bonita. Só que tá cheio de prego, caco de vidro no chão, entendeu? E o pote de ouro nem existe na maioria das vezes. E na maioria das vezes, diferente do filho... também pode, né? O filho de relacionamento, que na maioria das vezes também não dá certo. Meu Deus. Essa é outra coisa. Meu não tem pote de ouro e desaparece na metade do caminho. Aí você leva o tombo ainda. Nossa Senhora. Empreender, acho que... A gente falou aqui, eu até voltar um ponto. Precisa ser com algum tipo de pessoa para poder empreender? A gente falou não. Mas se você quer empreender bem, você tem que estar preparado para o fracasso. Na verdade, eu vejo que, tipo assim, em termos do que você falou disso daí em relação ao cenário americano, é bem verdade. Porque quando eu estava pesquisando, eu vi que muitas vezes, inclusive as histórias que normalmente aparecem, eles gostam de frisar, tipo, essa parte se porventura o cara leva algum tombo, alguma coisa. Sim. Entendeu? Eu vejo que, tipo assim, eles veem isso mais com uma perspectiva mais positiva e analisar do que aqui. Isso. Entendeu? Aqui, normalmente, pelo menos dos grandes que eu vi, sempre fica ali no cantinho, entendeu? A gente vai até falar nisso. O William pode comentar que foi difícil para ele encontrar histórias de fracasso de empresas aqui no Brasil. Você tá falando isso. Bom, mais pra frente, quando eu for falar das empresas, eu vou falar, mas realmente no Brasil, principalmente, tem muita cultura desse negócio do fracasso, de não falar do fracasso. Motivo de vergonha. E não quer que as pessoas te vejam como uma falha. Tanto que existe um Reddit que é específico de falar sobre startups e empreendedorismo. Não, em inglês. Que falharam. Só que você pode fazer posts lá, e na matéria que eu li, o pessoal falou que foi muito difícil para eles conseguirem falar com pessoas, eles até descobrir algumas empresas que falharam, só que tentar falar pessoa para pessoa, falar sobre a experiência dela. Aí o X da questão é muito fácil aprender com o erro dos outros. Mas falar do seu, expor a sua... A nível mundial ainda, dependendo do caso. Expor a sua falha, que às vezes a gente assim, tende a reduzir, né? Falar, não, que burro, que idiota, que retroativamente tudo faz sentido e é perfeito. Mas, para não pular pro fim do episódio, vamos só focar nisso daí dos grandes mitos. Ganhar dinheiro, esquece. Trabalhar menos, esquece. Tá vendo que é só coisa boa, né? Tem um bom negócio também, que tem sucesso no final. Por isso que eu falo, quando você falou, não, pesquisar de empreendedor, eu falei, vai ser legal, né? Aprendeu as coisas, aí, nossa senhora, você fala, meu Deus. É só lembrar que de cada 10 novos negócios, só um tá existindo em 2 anos. Nossa senhora. Isso usando estatísticas americanas, no Brasil eu não sei. Na verdade, de acordo, não sei se foi isso do também Sebrae. É bem generalizado. Você pensa em restaurante, sim, pra cada 50, tipo assim, negócio, comércio, pelo menos eu lembro. Isso daí eu vi há muito tempo atrás. No Brasil, falava que uma média de sobrevivência da empresa para ver não era de 2, era de 3 a 5 anos, dependendo do comércio, né? Falando comércio. Sim. Só que os 3 primeiros, resumo desse, os 3 primeiros era só tomando ferro para ver se porventura no quarto ano teria algum... Eu vi a matéria de 2017, mas eu falava mais ou menos que tipo, 25% do que começa no Brasil acaba em menos de 2 anos e 75%, 74% em até 5 anos vai pro saco. Isso. Então, voltando lá à primeira pergunta, que é empreender, está preparado para falhar, miseravelmente. Se não uma, mais vezes, né? Com sorte, mais vezes. Com sorte, mais vezes. Bom, então... Qual que é o benefício de ser um empreendedor? Depois de andar pelo arco-íris parcial com cacto. Caco de vidro. Qual que é o lado bom desse negócio? Eu acho que é o amor. Acabou a gravação. Trabalhar o quanto você quiser e volta pros mitos. Acho que a resposta aí é bem subjetiva. Na minha experiência... igual o César falou, muitas vezes a pessoa, no meu entendimento, ela pode ser muito qualificada para estar dentro, sei lá, de uma empresa já consolidada no mercado, sei lá, trabalhando como um analista da vida. Ou mais. Só que talvez, tipo, realmente são fatores mais pessoais. Talvez o cara não goste de fazer o que faz lá. Talvez ele aceite até ganhar um pouco menos, sabendo que vai estar
Olha o efeito Lampião. Sabendo que vai estar realizando alguma outra coisa. Não sei se porventura que ele quer aprender mais, que ele já conhece, quer aprender mais. Ó, aqui, Eu acho que nesse é muito... Eu não consigo ver, tipo assim, uma linha... Uma coisa muito... Que une. Na verdade, tem duas. A resposta particular é sempre subjetiva. Sim. Mas segundo pesquisas americanas, link nas referências, tem até um livro, na verdade, sobre isso, os maiores mitos do empreendedorismo. São duas as principais razões que levam alguém a empreender. A primeira e disparada, que é mais responsável por qualquer pessoa tentando ter o próprio negócio, que não é a empresa de tecnologia milionária que vocês estão pensando, mas tende a ser um restaurante, tende a ser uma lojinha que vende comida pronta, tende a ser lojinha de roupa. Comércio pequeno, que é 80%, talvez até mais, 90% de todo o espectro. Você fala em empreendimento, todo mundo pensa Google. Mas não, a maioria está nessas lojinhas do centro da sua cidade. Aí. Então você pensa o que fizeram essas pessoas a empreender é não ter um chefe. É não trabalhar para alguém. Que independente de tudo que você está sofrendo aí, do arco-íris, com cacto, etc., gostei dessa imagem. Aqui já vejo ela como capa de álbum de uma banda heavy metal. Mas independente de todos esses obstáculos, desafios aí, você é seu próprio chefe. Entendi. Embora nem sempre necessariamente, porque você tem investidor, você tem outros sócios, você tem o cliente. Você tem o cliente que também chega e muitas vezes vai passar a ser seu chefe. Esse cliente falar, não, tá uma bosta, não quero, você vai ter que fazer diferente. A menos que você troque de mercado. O cliente sempre tem razão. Manda o cliente embora, sai da minha loja. Sempre tem que ter razão até você decidir que a sua razão é melhor do que a dele. Até aí você dá o fora. Até você ter um leque de opções que você pode escolher os clientes. Ou você decide mudar de indústria. Falar, então eu vou ter razão em outro lugar. Chega, que eu sei daqui. Mas sim, então o resumo seria mais por esse... Esse é o primeiro. A primeira grande razão é não ter chefe. Vai trabalhar mais, vai ganhar menos, em muitos casos. Eu tomo as decisões. Mas você vai sentir que você está sofrendo por conta própria. Não é o chefe que está fazendo você trabalhar até as 3 da manhã. Você está trabalhando porque você quer. Porque você vê uma finalidade naquilo. Porque você tira valor de mesmo dando tudo errado, aquilo ser seu. E não é só uma engrenagem no maquinário de uma grande multinacional. Isso é verdade. Então principalmente quem tem mais experiências com chefes, com gestores ruins, que realmente tem negatividade no trabalho por se esforçar demais, ganhar de menos, por não ver futuro, enfim. Quando você tem o seu próprio negócio, essas possibilidades se abrem. Acho que numa proporção muito maior do que a realidade realmente reflete. Mas é melhor viver com sonho do que nunca ter um. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Em grandes linhas. Esse primeiro ponto fechou perfeito. Não tem nem mais como. Esse é a primeira razão. A segunda razão é de ter algo seu. De que você se orgulha de ter seu nome ali, de ter sua ideia consolidada. Entendi. Porque você ser mais um dono de vendinha, não tem nada seu ali. Você pode ser um chinês, pode ser um árabe. Você está vendendo produto que a Unilever está te mandando, que a Ambev está botando ali para vender. O seu ali é o nome, talvez, o seu... O espaço que está oferecendo produto só. Quantas vezes você limpa, tem horário você fica aberto, coisas assim, triviais. Mas quando você realmente quer ter aquele conteúdo que é só seu, que tem aquele elemento... Veja bem. Ou quando você quer ter aquela tecnologia que só você conseguiu conceber e sabe que pode pôr em prática, como os fundadores do Google, que tiveram um momento eureka de como fazer buscas de maneira mais efetiva. O próprio, eu estava lendo, nesse caso, você colocou o próprio do Mercado Livre. Você estava comentando, por exemplo, fracasso no Brasil, eles também passaram por uns perrengues complicados e hoje está aí. Mas a principal motivação deles, o Mercado Livre eu sei um pouco mais porque eles são argentinos. Os fundadores são argentinos e estavam em Stanford no momento da bolha lá. E eles viram os amigos fazendo empreendedorismo, e principalmente o do eBay, que lá na Europa, Estados Unidos é fora. Eles falaram, dá para fazer isso na América Latina, mas não exatamente desse jeito. Mas é uma ideia que eu sei que eu posso fazer, converter em realidade. E essa foi a principal motivadora. Até porque você está formado em Stanford, você tem escolhas. Você não precisa aguentar de chefe nenhum. Você pode ter vários chefes. Ou já chegar como chefe. Tem isso. Eu lembrei do cara da Netflix lá, que ele falou que o objetivo dele era MIT, mas ele só conseguiu Stanford. Nossa, que triste, hein? Pessoa que sofre na vida.
Mas, enfim, no nosso caso aqui, para o empreendimento sem fins lucrativos e para comprar comida de casa, eu acho que se aplica muito mais a segunda vertente. Eu ia falar, tem fins lucrativos, hein? Tem um fim de contribuição para aumento, melhores recursos, para melhorar a gestão dos recursos aqui. Perfeito. Vocês sabem, não precisa repetir. Mas já aproveitando o gancho, ó, quem ainda não é contribuidor, vocês querem ajudar com essa causa aqui de consolidar essa ideia que talvez já geraram reflexões se não tiveram, um novo aprendizado ou até mesmo uma risada. Clique lá no link, a partir de R$5 por mês, já está no grupo, e a partir de 10 você tem curso grátis do iPad. Quer dizer, você concorre a um curso grátis do iPad. Tem a camiseta do VB, tem Mas camiseta exclusivo. é temporário, hein? Por favor. Aproveita, como dizem os comerciais lá de queima de estoque. leilão, Estoque. Saldão, né? Só até hoje. Aproveite enquanto dure. Olha, por favor, contribuam, gente, pra gente também melhorar aqui os aspectos, poder abrir o leque, empreender mais aqui com o VB, porque o William tá com o notebook em cima de um tambor aqui. Tá foda. Mas, como nossa causa aqui é nobre, ideológica, até não ser mais, contamos com o apoio de vocês. Isso aí. Mas é isso aí, essas são as duas principais vertentes. Qual é a vantagem? É ser dono do seu próprio nariz, independente dos perrengues, e poder ter aquela sua ideia concretizada. E daquilo da sua cabeça para aquilo que você vê, como a gente vê hoje o logo do VB aí na camisa das pessoas, que são contribuintes acima de R$10. Olha. Beautiful. É algo que só existe no mundo porque nós empreendemos e fizemos o necessário para isso virasse realidade. Oxe, ele não é mais uma ideia, existe. Aquele sonho virou um pouquinho de realidade. Bem pouquinho assim, ó. Um pouquinho. Não estamos no iate VB ainda. Aproveitando os negócios que eu falei, Pedro, a sua ideia virou realidade. Para você realmente empreender aí, você precisa ter uma grande ideia? Tem que meio que... Então, aqui acho que a gente está terminando da primeira parte, né? Só para dar uma respirada aí para os ouvintes. A gente já falou já dos maiores mitos, que você precisa ser mais do que ter. E agora a gente vai entrar no... Tá bom, você decidiu... que quer empreender. Eu quero empreender, eu quero ser empreendedor. Você quer ir no arco-íris, hein? Nossa, sugou isso. Tô pronto pra falhar. Vou nessa onda agora. Tô pronto. Tô pronto pra falhar, eu quero ser meu próprio chefe, eu Foi quero concretizar minhas ideias, que eu não sei qual é ainda. E aí sim já chega na sua pergunta, Will. Então, você precisa ter uma grande ideia para poder empreender? Você precisa prever o futuro aí, saber o que fazer? Eu acho que não. Na verdade, eu acho que, tipo... Muitas vezes, tipo, pelo menos que eu vejo nesse hábito aí, nesse cenário de empreendedorismo, em relação muitas vezes dessa hoje, que são grandes, tipo assim, são grandes empresas, trabalharam uma ideia já existente, entendeu? Dentro dessa ideia, eles implementam, como eu posso dizer? Não sei se inovar seria o termo certo. Acrescentaram algo. Então, necessariamente não. Você não precisa vir com um plano genial novo, sei lá, com uma máquina de teleporte da vida, entendeu? Acredito que tem espaço suficiente no mercado para você trabalhar, talvez, uma ideia já existente e oferecer algo melhor. As duas grandes vertentes que dizem aí, para isso que o Preto está comentando, é o empreendedor, não sei se esse é o termo técnico, mas seria mais qualitativo, você agrega valor. Sim, algo já existente. Sim, mas não é disruptivo. É quando você realmente inova. É, que você chega no mercado assim, ó, os investidores, tá aqui, aí você, meu Deus do céu. Leva a plateia ao delírio. Tem um exemplo nacional que eu vi no meio das pesquisas. É um cara que começou um restaurante no Sul, se eu não me engano. Chama Fogão... chama Fogo de Chão. Fogo de Chão. Uma churrascaria? Exato. Tipo, beleza, mas uma churrascaria no Sul. Só que aí na hora de crescer, em vez de ele ir para... subir para o país. As capitais brasileiras. Para fora do país. Para fora, para o exterior. E ali explodiu. Em Orlando tem um monte. Tipo, porque... Nada novo, mas... Sim, né? No Londres lá tá o parlamento e do lado tá o... Fogo de chão. Não é verdade. Na verdade é o parlamento. É a prefeitura. A prefeitura de Londres. Um fogo de chão. Do lado tá o fogo de chão. Eu acho que é 800 milhões que vale hoje em dia. Né? É que você tem... A gente fala, precisa de ideias. Precisa ter uma grande ideia? Não. Precisa ter alguma ideia. Você vai fazer. Alguma ideia. Alguma coisa você tem que fazer, mas pode ser uma ideia, não é qualitativa. Achei o termo. É incremental. Não é incrementativa, esse é um adjetivo que existe. Você está incrementando, expandindo, melhorando de alguma maneira algo que já existe. Seja em modelo de
produção, seja modelo de distribuição, seja modelo de vendas, como é o caso do Fogo de Chão aí, que decidiu vender para fora mais do que interno. Então ele é incrementalista, não é um disruptor ou inovador, que é o que todo mundo pensa, se eu não sou o Bill Gates, que vou criar um novo sistema operacional, ou se eu não tenho ideia da próxima rede social, Facebook, para que eu vou fazer isso? Quando, não, isso daí você tá uma bolha dentro de uma bolha dentro de uma bolha. Você tá... Inception, isso aí. Inception. E você só sabe daquelas que deram certo. Porque de todos os inovadores e disruptores aí que tentaram criar algo novo e não deu certo, você não sabe nem um décimo da história, provavelmente. Isso falando só Brasil. Se pegar o mundo, esquece. Tá, então, beleza. Partindo dessa premissa aí que você não precisa de uma grande ideia, você precisa de algum conhecimento, pelo menos, para isso? Seja na área que for aí que você vai estar investindo? Tempo, dinheiro, recurso. Tempo, dinheiro, recurso, é esse tipo de investimento. Se é necessário, obrigatório, você disse? Ter algum conhecimento do que você vai fazer. Não, o conhecimento do... pelo amor de Deus, você vai vender um produto, você tem que saber, pelo menos o mínimo. O cara chega, eu quero comprar isso. Eu tenho essa opção. Tá, mas por que eu vou querer? Se não conhecer seu próprio produto, não é o seu cliente que vai conhecer pra você. Mas não precisa ser expert. Acho que a linha aí que tá, tudo bem, eu quero trabalhar com moda. Eu preciso ser um expert no mercado de tecidos, de tendências, não necessariamente, etc. não, expert não, mas eu acho que você tem que ter algum parâmetro pra saber, tipo assim, entender, sei lá, você tá falando de moda, sei lá, tendências do mercado, negócio de estações lá, não sei o que, verão, você tem que ter um parâmetro ali. Voltando no verão. Acho que essa pergunta complica porque... Depende do Vamos ramo pegar também. o Steve Jobs. Steve Jobs sabia algo de programação, mas não era ele quem programava. Era o Wozniak. Isso daí, todo nerd escutando vai saber que... O Steve Jobs começou num negócio que ele tinha uma ideia do que ele queria, mas ele não tinha a expertise nem a preparação para consolidar aquilo. Se não fosse o engenheiro amigo dele, os sonhos dele provavelmente não se concretariam. Não, isso... O que ele sabia é que ele queria uma dinâmica de vendas. Ele queria um relacionamento... Simplicidade, beleza. Então, outro exemplo aqui para voltar mais pro Brasil. O George Lehman, quando ele comprou a Ambev, ele não sabia nada de cerveja. A única coisa que ele sabia sobre cerveja é que a família mais rica da Colômbia era a empresa cervejeira, a empresa mais rica da Argentina era a empresa cervejeira. Eu vou nessa. Ele olhou pros lados e falou, peraí, tem alguma coisa acontecendo aí. E ele juntou lá o que ele tinha no banco, esqueci o nome do banco, mas ele ganhou dinheiro com o banco. E aí, depois desse dinheiro, ele falou, vou investir em cervejaria, porque é aí que tá o dinheiro. Mas zero experiência com a cervejaria. Mas aí é um cenário diferente. Por quê? Porque é uma pessoa com o capital já. Eles estão falando que varia. O Steve Jobs não tinha capital quando ele começou. Mas ele tinha um amigo que sabia o que ele precisava executar para ter aquela realidade concretizada. O George Lehman não precisava saber de nada, só contratou quem sabia. Realmente é isso. Agora, se você não tem nem amigo, nem dinheiro, quer fazer um negócio por conta aí própria... Aí o seu arco-íris é preto e branco. Então, assim, de novo, aqui é tudo sugestões no espectro de que coisas mais aplicáveis e menos. Mas... A tendência de quem tem um negócio, um comércio, um negócio pequeno, a gente falou que é 80%, 90% do real do empreendimento. A maioria tende a atuar na área que atuava antes numa empresa. Então, você trabalhava com mecânica, você vai abrir um negócio de mecânica seu. Perfeito. Trabalhava com roupa, a lógica diz que você vai mexer com roupa. Você não vai sair de uma farmacêutica e começar uma empresa de fazer trem. Pode ser que aconteça, você tem exceção. Vai ver que o cara era aqueles fanáticos por trem na casa dele, né? Tá brincando com o trenzinho depois de trabalho. Mas enfim, sim. A tendência é você usar um pouco da experiência. Já adquirida na sua vida aí, profissional, pessoal, para aplicar no seu negócio. Ou networking, que é outro caso. Você necessariamente tem, mas você sabe quem sabe que aquela pessoa está interessada em empreender. E, na verdade, eu acho que esse é o melhor caminho se você tem, de verdade. Em termos das conversas que eu tive com pessoas, né? No caso aí, para contando história, eu trabalhava com buffet lá na região de São Paulo. E que, na verdade, um fator diferencial para ele foi justamente isso, né? Inclusive, ele trabalhou, tinha contrato junto ao Círculo Militar de lá. Isso. Entendeu? Então, A gente não chegou na parte dos elementos de sucesso ainda. Mas é bem por aí. Senão, você não precisa ter ideia. Se tiver, ajuda. Você já tem um direcionamento. Você não precisa ter
recurso, mas se tiver, ajuda. E se não precisa realmente ter amigos ou um networking assim, mas se tiver, talvez valha mais do que os outros 2 combinados. Sim. Porque depende do mercado, se é uma coisa que vai ser viralizada, se é uma coisa que, enfim, o seu networking já tem a base. Dá para detalhar muito isso aí, mas no geral, acho que partindo daquela nossa ideia de que não precisa ter, mas precisa ter ideia de alguma coisa, aí sim se aplica a ideia de experiências prévias, de alguém que conhece ou de um capital para adquirir. Em resumo, tenha um pé no chão antes de começar, em relação a alguma coisa. Mas não deixe de mover-se, porque se não tem a experiência, o capital, a grande ideia revolucionária. Basta você se juntar com alguém, que também é essa outra coisa. A gente falou de fazer networking, mas vindo de você. A coisa mais comum do mundo é pessoas extremamente empreendedoras unirem forças com alguém que já começou alguma coisa. Não é porque lá no Google só tem os fundadores que são disruptivos, né? Eles começaram um negócio que o pessoal falou, pô, é legal isso aí, eu também tenho vontade de empreender, mas o que você está fazendo já tem um caminho traçado, você já tem aquela coisa diferencial. Então, eu como empreendedor vou empreender com você, eu vou empreender na sua empresa, que a gente está falando de empreender dentro de outros empreendimentos. As histórias de maior êxito hoje em dia, seja Facebook, Uber, Airbnb, etc. Pergunta para eles quem que vocês contratam hoje. Quem tem vontade de empreender, quem tem fome de negócio, quem quer sempre procurando inovação. Então, ser um empreendedor não significa necessariamente ser o catalisador dessas novas ideias nesse novo empreendimento. Você pode empreender uma atitude também. Dando um braço para alguém. Igual você falou, é como se fosse uma atitude, é um traço. Não necessariamente. Tipo... É um verbo. Você está num projeto, criando algo novo, seja seu, do seu amigo, ou até mesmo uma empresa grande que tem um departamento que foca em empreender. Como o próprio Google tem o X. Chama só X a empresa, que é o que eles dizem que é o óculos lá do Google que não deu certo. Google Glass, é o Google Glass, que agora está voltando. A ideia do Dudu de colocar balões ao redor do mundo para gerar da conexão de internet em comunidades carentes. Isso tudo vem da X. Que é o que eles dizem lá, moonshots, que é tiro na lua. A missão lá é dar tiro na lua. Falar, ó, vocês têm esses milhões de dólares aí por mês. Faz um bagulho louco aí pra nós. Quem vai dizer que isso não é empreender? Você é só um funcionário do Google. Verdade. Então, tem todas essas camadas aí. Mas, em resumo, não precisa de nada. Na verdade, você precisa estar vivo. Sim. Você está vivo e tem a coragem de dar o primeiro... não tá em coma. Você está vivo, não vegetativo? É só dar o primeiro passo. Que é o que todos têm em comum, lembrando. Beleza, César acabou de falar que não precisa de nada, né? Só... Agora mas... Sempre tem um mas. E recurso financeiro, investidores, etc. Precisa disso para... Depende, o produto que você está oferecendo igual um disruptor da vida é uma coisa, se estiver oferecendo... Sempre depende. Por exemplo, num empreendimento de podcast, precisamos de recursos financeiros. Uma coisa é você, sei lá, eu vou desenvolver um novo produto que, sei lá, que vai ser um milagre, não sei, da medicina. Por exemplo, isso é uma coisa. Se você quer desenvolver uma nova droga, um novo tratamento... Você pode ter... Não vai ser no quintal da sua casa, numa salinha com tambor, igual aqui que você vai fazer. Não vai criar nova aspirina na garagem. Só se for uma marretada na cabeça, terminar de matar. Mas de resto, acho que aí também entra numa avaliação do que propriamente você vai estar oferecendo, cara. Porque, não sei... eu não consigo pensar, por exemplo, igual a gente comentou, não sei, se a gente acabou de falar que não é necessário tudo isso, entendo eu que, tipo, investimento financeiro também não. Não. Realmente, aqui eu vou usar de um recurso que eu tive a oportunidade de fazer lá na Argentina, é uma academia para empreendedores, chamada Scalable, link nas referências também. É um curso bem interessante para quem está entrando, aprendendo, assim, bem... Você quer descobrir, como nesse episódio, assim, as pedras angulares de todo esse mundo aí. É um curso bem legal que chegou no Brasil recentemente, que chegou em abril. Faz poucos meses que chegou no Brasil. E a tendência é se expandir. Eles têm uma proposta de formar networking, mais do que ideias, mais do que recurso financeiro. Eles querem conectar pessoas ao redor do mundo para ter esse capital de pessoas para desenvolver novos negócios. Então, tem na Argentina, tem na China, tem na Índia, tem em Londres, e começou há menos de 2 anos a empresa. Louco. Ele fez tipo fogo de chão. Em vez de focar no mercado interno, eu vou explodir para fora e usar
da base de networking como que vai agregar mais valor a esse curso. Entendi. Porque aprender o básico, até num podcast, você aprende. Uhum. Agora, tá conectado com alguém lá na China que sabe como funciona o mercado chinês, alguém lá em Londres, alguém em Barcelona, e poder usar desses recursos para gerar mais ideias e expandir talvez algo que você já tem aqui, é algo que realmente faz dessa proposta bastante única. Nossa, aí. E uma das coisas que eles diferenciam também esse curso, contra-intuitivo e vai diretamente com essa pergunta, se você tem o networking, você não precisa nem de recursos mínimos básicos, nem de uma impressora, nem de dinheiro, nada. Por quê? Você conhece alguém que já tem. Você quer ser, eu quero um empreendimento de fotógrafo particular. Sim. Eu tenho uns ângulos assim, eu tenho, não sei, um toque artístico que eu faço no Photoshop depois. Você tem um dom natural. Isso, mas você não tem aquela câmera Canon que custa $2.000. Mas tem alguém que já se deu bem na vida, que provavelmente tem aquilo que sai pra usar quando vai passear. Que vai pra Nova York, vai pra Orlando, mas tá parada lá. E se você tem contato com essa pessoa, não é custo nenhum pra ela te emprestar essa câmera. Até você conseguir fazer suficientes coisas para ter um retorno e comprar a sua própria. Sim. Mas para começar, você só precisa conhecer alguém que tem, você não precisa ter. Você precisa ter o networking, precisa ter a base. Pode ser, falar, até eu imprimir cartãozinho de aniversário. Não precisa ter impressora, não precisa ter o papelão, mas você conhecer as pessoas que não utilizam isso 100%, e chega num acordo e fala, se der certo, obviamente vou distribuir. Você vai agregar valor àquilo que hoje a pessoa não tem rendimento nenhum. Os dois ganham. E capacidade ociosa existe em qualquer indústria, em qualquer lugar, até mesmo no âmbito pessoal. Não usamos esse microfone 100% das vezes. Tanto é que o William agora, chegou o momento, William. Verdade. O William tá usando. Vou usar mais eu do que no bebê. O William é o exemplo maior aqui do empreendimento. Sim, só tem a roupa no corpo. Ainda bem. Já pensou se eu tivesse aqui sem? Mas o William acabou de começar um novo empreendimento, usando a capacidade ociosa do microfone aqui que a gente está usando. Usando já do aprendizado das plataformas, 3 aninhos etc. de bebê aí, muito chão. Usando muita talvez fala. até parte do nosso público agora, que vai se inteirar do que você está fazendo. Por favor. Porque agora, como eu disse, para quem escutou o bebê Lampião lá, que eu falei meio como uma piada, mas no fim não era bem uma piada. Olha só, quem diria, hein? Tava escondendo ouro. Mesmo que o William desse o primeiro passo. Acho que foi o ponto final, na verdade, lá, o Lampião. Boa. O Lampião. Efeito Lampião. O efeito Lampião. E aí eu comecei meu podcast agora. Eu vou estar falando aí sobre filmes, séries, animes. Mais sobre filme, provavelmente. Provavelmente umas coisas mais underrated. Nichos. Mais nichos. Não tão populares. Não tão populares, o nome é da Tsara. Vocês procuram aí no iTunes. Não sei nem na escrever verdade, não isso. precisa procurar nada. Vai estar o link aí referências. embaixo. E se você quer saber o porquê do nome, vai lá e escuta o primeiro episódio. E é isso daí, galera. E dando essa experiência toda aqui do VB, tô levando agora pra esse novo podcast. Outro empreendimento. Ai, que menino, perfil empreendedor. O William na capa da Times aqui, o cara do podcast. Difícil sem dinheiro. Ainda. Networking. Ainda. Você não tem o dono lá da Times no seu Facebook? O dono do New York Dono da Times. Times? O dono do New York Times. É isso aí, galera. Os links estão aí na referência. Soros. Eu tenho ele no Face. George Soros, eu no Face. Escuta meu podcast no final de semana. Ele não tem o George Soros, mas ele tem aqui o seu host, César Barbosa. E fecha parênteses, já voltando pro assunto. Aqui, exemplo. Ele não precisa do microfone para ter o próprio podcast. Sim. Ele tá usando um que a gente não utiliza 100% do tempo. Assim como o próprio Uber surgiu dessa ideia também. Porque quantos por cento você realmente usa do carro? Sim. Tem estatística aí que mostra que é 4%. Nossa. 4% do tempo de um carro é o que você utiliza ele. Então, o que acontece com os outros 96%? Fica parado, uma garagem, estacionamento. É verdade, não? Então, e se tiver alguém ali que não está trabalhando, não sei, tem tempo livre e pode usar aquele carro, você acha aí que está o disruptor, inovador. Essa foi a grande ideia do Uber, do Lyft, que aqui não tem ainda, mas essa é onde eles realmente foi a grande ideia. Sim. De novo, não precisa, mas nesse caso eles tiveram. Mas, outra coisa, eles não tinham carro. Precisava de carro para começar Uber? Verdade. Precisava de programador para começar Uber? Sim, mas você precisava ser programador? Não. Só Precisa da ideia. Só precisava convencer alguém a programar para você. E você, obviamente, ia cuidar da administração, como Steve Jobs fez. Então, esse ponto aí eu acho que é bem legal e talvez seja o mais contritivo de todo episódio.
de que um próprio negócio não requer, em termos financeiros ou de recursos, investimento. Você precisa investir tempo, você precisa investir capital humano em ter um networking assim legal. Mas você não precisa necessariamente de ter o seu próprio equipamento, de ter seu próprio capital. Num primeiro momento, não precisa. Só precisa de, primeiro, alguma ideia que você quer fazer. Segundo, pelo menos começa. De algum público que talvez esteja interessado no que você está fazendo. E terceiro, essas pessoas que possam te ajudar aí com o que você não tem nesse momento. Mas olha que beleza. Você falou que era um episódio fatídico, dark, que o arco-íris com cacto de vidro, mas agora... Que bonito. Agora você não precisa de nada, cara. Claro. Você não precisa de nada. Só precisa dar o primeiro passo. Exato, você não precisa de nada. Agora é o segundo passo. O começo do arco-íris é que bonito. você coloca o pé no começo, você não pisou. Aí você pisa de novo, você já enfia um caco de vidro inteirinho na sola do pé. Aí pronto. Mas é o seu arco-íris. É a sua jornada. É verdade. Bom, galera, agora que o episódio tá ficando bem longo já, a gente vai terminar aqui essa parte. E agora a terceira parte, né, desse roteirinho que a gente passou pra vocês no começo. Agora a gente vai entrar na parte da execução, né? Agora que você planejou tudo, agora que você realmente decidiu, agora que você teve a ideia, agora que você quer empreender. empreender, como que você vai executar isso daí? Como fazer gestão de um negócio já começado. Exatamente. Dicas da Ana Maria Braga do empreendedorismo aqui. Ninguém vai passar debaixo da mesa, tá? Porque não tem mesa, tá numa cadeira o microfone. Justo. Não é mentira. Não é mentira. Bom, mas é isso aí, galera. A gente vai terminar esse episódio por aqui. Como sempre. Lembre-se do arco-íris. Arco-íris, número do WhatsApp. Isso, continuem a discussão para esses aspectos aí do mundo empreendedor. Mas confiram o último episódio. Provavelmente não vamos esperar um mês para lançar. Esse vai ser um pouco mais seguido. Porventura, hein? Quem tiver interesse realmente em empreender, fala pra gente. Quem sabe? Dependendo do que for, a gente pode trocar ideias. Lembra daquele networking que a gente tava falando? Exatamente. Você não precisa ter nada ou saber nada, mas ter contato é essencial. Agora, se o contato que você tiver também não sabe nada... Aí complicou. Não, é só me dizer o próprio VB aqui. A gente já falou aqui, nesse episódio, a gente falou sobre a Inova, lá o pessoal da Inova. Isso. Já falamos dos nossos amigos advogados aí, dos padrinhos também. Já falamos do Andrew e seu podcast. O próprio IPED também. Já falamos do meu podcast agora também. Cara, O VB aqui é pipocando, ó. Aqui, ó, eu falei da madrinha que nos ajudou também, ó. Tem o seu próprio negócio de consultoria financeira. Quem quiser conferir mais o trabalho dela, link nas referências. Me ajuda, também. por favor. Me ajuda. É isso aí, se vocês querem participar aí desse networking constante, seja Panteão do VB, você olha assim, tem um monte de... Tem de tudo. Tem tudo lá no Panteão. Isso. Próximo Bill Gates, Steve Jobs, vai sair dali. Eu quero um médico, eu preciso de um médico no grupo agora. Bom, mas é isso aí, galera. Por aqui. Então é isso. Até a próxima. Até breve, pro final dessa jornada empreendedora. É isso aí. Falou. Aquele abraço. Você não consegue.